Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Passando mais uma vez, para pregar a palavra de Deus, no início de semana, Vocês perceberam que ontem eu gravei lá no Instagram, E hoje eu vou estar pregando para o YouTube, Como eu falei há uma semana atrás, de segunda a sexta vai ser aqui no YouTube e sábado e domingo lá no Instagram, E hoje a palavra que Deus me iluminou para pregar para vocês está lá no livro de Mateus 27, versículo 69. Que diz assim, a epígrafe da minha Bíblia diz assim: Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E dali a pouco, aproximando-se os ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou a preguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amarguramente. Amém? Pessoal, hoje eu quero falar sobre Pedro, A Bíblia diz, que Pedro, ele era um discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro andava com Jesus, comia com Jesus, fazia tudo com Jesus. E mesmo assim foi capaz de negá-lo, E Jesus, sabendo disso, Jesus já sabia de tudo, Jesus, sabendo disso, ele falou: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, E nós podemos ver, que Pedro andava com Jesus, fazia tudo com Jesus, e mesmo assim foi capaz de negá-lo. E é isso que acontece hoje em dia com muita gente. Tem gente que diz que conhece a Jesus. Tem gente que diz que conhece a Jesus. Diz que conhece Jesus, diz que faz a vontade de Deus. E acabá-lo nega. Como é o negá-lo de hoje que eu tô falando? É as pessoas terem vergonha de pregar o evangelho do Senhor. Se, por exemplo, você é da igreja, por exemplo, nós somos cristãos da igreja, E nós fazemos uma coisa que vai envergonhar o nome de Jesus. Por exemplo assim, você está na igreja, você rouba, você assassina, você é assassino, você mata. Você está envergonhando o nome de Jesus, ou seja, você está negando a ele. Você está pedindo para que ele se afaste de você, E a Bíblia diz: Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Cuidado, viu? Porque muitas vezes você está negando a Jesus. Cuidado para Jesus não te negar lá no céu diante do Pai. Porque a Bíblia diz que Jesus disse assim: Aquele que me negar diante dos homens, ter vergonha de pregar o meu evangelho, eu também o negarei diante do Pai. Então, se você tem vergonha você é cristão e você tem vergonha de pregar o evangelho de Cristo, pelo amor de Deus, irmãos. Tem gente
é cristão ali, tá ali na caminhada e tem vergonha de pregar o evangelho de Deus. Tem tanta gente que acha que você negar Jesus é você, né, é você ali, né, não falar de Jesus para aquela pessoa, não. Mas você também nega Jesus por palavra, né? Tem tanta gente que tá no evangelho, tá ali no evangelho, né, que quer ser fiel na igreja e fora não quer pregar o evangelho de Deus. A Bíblia diz o quê? Pregar o evangelho a toda criatura, né? A Bíblia diz que a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, independente de ser alcoólatra, independente de estar ali drogado, você tem que pregar o evangelho, né? Você não pode ter vergonha do nome de Jesus. Como é que você está na igreja e tem vergonha de pregar o evangelho de Deus? É isso que muitas vezes acontece com muita gente. Tem tanta gente que está na igreja há tempo e tem vergonha de pregar o evangelho de Deus, com medo do que as pessoas vão achar. Tem tanta gente que tem medo de pregar o evangelho de Deus por causa que tem medo do que as pessoas vão pensar dele se ver ele pregando o evangelho de Deus. Né? Pessoal, como vocês bem sabem, né? Eu tenho um probleminha na perna, um probleminha na perna que eu não posso caminhar muito, que se eu caminhar muito eu vou cair. Mas eu gostaria muito e gosto, né, de pregar o evangelho de Deus. Eu saio para evangelizar com os pastores, né, da igreja, mesmo eu não podendo fazer aquilo, eu faço, né? Muitas vezes a gente não pode fazer aquilo, né? Não está no nosso alcance, mas a gente tenta fazer para agradar o nome de Jesus. Você já imaginou como Jesus vai se agradar de você? Você fazendo uma coisa que você, nos olhos humanos ali, você não pode fazer, e você fazer para agradar o nome dele? Você já pensou a alegria que Jesus vai ficar de você? Você fazendo uma coisa que aos olhos humanos você não é capaz de fazer para agradar o nome de Jesus. Você já pensou a alegria que Jesus vai ficar? Agora tem gente que ali pode pregar o evangelho de Deus, mas tem vergonha de pregar, por causa que se pregar, o irmão chega ali e vai falar. Por causa que se pregar, o irmão chega ali e vai dizer, vai rir de você, vai zombar de você. Eu quero dizer para você aqui nesta manhã, quando a gente está no evangelho, o diabo envia a gente para zombar da nossa cara, né? Para fazer você desistir de tudo. E tem tanta gente que tem medo de pregar o evangelho com medo do que fulano, ciclano, beltrano vai pensar. Não pregue o evangelho querer a aplaudição de homens. Você tem que fazer as coisas para agradar a Deus, não o homem. Porque o homem ele é falho. O homem ele peca. O homem ele é sim capaz de negar Jesus. Igual Pedro foi. Pedro foi capaz de negar Jesus 3 vezes. O galo cantou 3 vezes. E Pedro negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro estava no barco com os outros discípulos. E Pedro viu a Jesus de longe, né? E Pedro disse para Jesus: Jesus, se for a ti, Senhor, mestre, se for a ti, permita que eu vá até a ti. E Jesus, naquele momento, disse: venha, Pedro. Pedro, ele caminhou sobre as águas. Só que quando ele viu a onda, a tempestade, ele teve medo, né? Ele teve medo de seguir em frente. E tem tanta gente que quando vem a tempestade, né, tem medo de seguir em frente, né? E a Bíblia diz que quando Pedro esteve com medo, Pedro afundou. Pedro afundou. Por quê? Por causa que ele teve medo. Ele teve medo de ir até uma pessoa que
ia proteger ele. Pedro estava ali segurando na mão de Jesus, estava olhando para Jesus. E quando diz que Pedro desvia o olho e olha para a tempestade, e olha para ao que está ao redor dele, Pedro afunda. Pedro afunda, né? Então isso podemos ver que Pedro ali também negou a Jesus. Ele não confiou em Jesus, né? Porque Jesus disse para ele ir e não olhar nem para o lado nem para o outro, simplesmente seguir em frente. Seguir em frente ali, não ter medo de seguir em frente. E Pedro olhou para a tempestade, Pedro olhou para o lado, olhou para o outro e teve medo de seguir em frente. E é isso que muitas vezes acontece com muitas pessoas, né? Tá seguindo em frente ali, tá indo, igual Pedro foi até Jesus. Tá indo ali bem, tá indo bem. Só que quando vem a tempestade, ela acaba olhando para a tempestade, acaba olhando para as dificuldades que tem ao redor dela. E acaba ficando com medo. E aí o que é que acontece? Afunda. O que é que eu quero dizer? Afunda. As coisas pioram. Quando você olha, quando você está seguindo em frente e olha para a sua dificuldade que você está passando, as coisas vão piorar. As coisas não vão melhorar. Tem gente que deixa de confiar em Deus, deixa de seguir em frente com Deus para olhar para a dificuldade. E Jesus, vamos supor aqui, Jesus disse para uma pessoa, vá, siga em frente que eu sou contigo. Não olha para as tuas dificuldades. Aí a pessoa vai e desacredita naquilo que Jesus falou e olha para as dificuldades e olha para as lutas e aí afunda. E aí quando afunda, quer colocar a culpa em Jesus. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez aquilo comigo? Por que Deus fez aquilo outro comigo? Só que tem tanta gente que quer culpar Deus por aquilo que ele mesmo é errado. Tem tanta gente que quer colocar a culpa em Deus por aquilo que ele está sendo errado. Então, não adianta você colocar a culpa, não adianta você negar a Deus e depois querer colocar a culpa nele por aquilo que está acontecendo na sua vida, que foi por causa de você mesmo. Que foi por causa da sua desobediência, que foi por causa da sua falta de confiança. Né? Nós podemos ver muitas pessoas afundando aí por querer olhar para a dificuldade. Se Deus disser assim para ti, filha, segue em frente que eu sou contigo. Só segue em frente que eu sou contigo. Você vai olhar para a dificuldade, você está desacreditando daquilo que Jesus falou. E tem tanta gente que acontece isso, faz isso, e quando acabar quer colocar a culpa em Deus. Quer colocar a culpa em Jesus. Ah, porque Jesus fez isso comigo? Porque Deus fez isso comigo? Né? Tem tanta gente que quer culpar Deus pelos seus atos. Então, é isso aí que eu quero falar para vocês. Não culpe Deus pelos seus atos. Não seja igual a Pedro, que andava com Jesus, caminhava com Jesus, fazia tudo com Jesus. E teve medo, né? E negou a Jesus. Não seja igual a Pedro, né? Não seja igual a Pedro. Não seja igual a ele. Não seja igual a Pedro, que andava com Jesus, fazia tudo com Jesus, e mesmo assim o negou. Não seja igual a Pedro. Amém? Até aqui, vamos fazer a oração. Até aqui Deus me usou para falar para vocês. Vamos fazer a oração, levante as suas mãos, em nome de Jesus. Eu quero fazer um ato profético aqui, nesta manhã. Levante as suas mãos em nome de Jesus. E oremos ao nosso Deus. Feche seus olhos e se ligue no trono dos céus. Porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Feche seus olhos. Senhor querido Deus,
Pai eterno, Deus de majestade, Deus de poder, Espírito Santo de Deus, mais uma vez, ó Pai, eu te peço, meu Deus, permissão para entrar na tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, ensina, Pai, a teus filhos, Pai, a caminhar contigo, Pai, não ser igual a Pedro, Pai, que te negou, meu Pai, 3 vezes. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai Santo, ó Pai querido, Espírito Santo de Deus, Pai Santo, Deus querido, Pai amado, Pai eterno, Espírito Santo, Deus da glória, Deus de majestade, Deus de poder, Espírito Santo de Deus, Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero aqui, meu Pai, te agradecer por mais esta palavra, Pai, que o Senhor me usou para pregar para os teus filhos. Espírito Santo de Deus, Pai Santo, ó Pai querido, Espírito Santo, Deus de majestade, Deus de poder, Espírito Santo de Deus, ó Pai Santo, Pai querido, livra teus filhos, Pai, que está saindo para trabalhar. Livra teus filhos, Pai, no trabalho, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, meu Pai. Não deixa nada de ruim, Pai, acontecer com teus filhos, Pai, que está trabalhando, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, aqui, meu Pai, eu quero pedir com a boca de profeta, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, possa vir resolver a causa da justiça, Pai, que está há mais de 5 anos, meu Pai, sem ser resolvida. Espírito Santo de Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai Santo, Deus querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, Pai Santo, ó Deus querido, Pai Santo, Pai querido, amado, Deus da glória, Deus de majestade, Deus de poder, Espírito Santo de Deus, Pai Santo, ó Deus querido, Espírito Santo, eu te agradeço, Pai, por mais este dia. Para aqueles que vão estudar, dá um ótimo dia, Pai, de estudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, é tudo que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar, Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as vossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal, pois teu reino o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Pessoal, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Faça assim com suas mãos. Vamos entregar aqui a bênção, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor seja com vocês. Amém? Pessoal, que Deus abençoe. Tenham um ótimo dia, um dia de estudo abençoado. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Amém? Amo todos vocês no amor de Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro.